do 21, 22 e 23, Deus continua falando suas leis. Então, é muito interessante, ao ler cada uma das leis, relacionamento, questão de prejuízo, que um vizinho desce para o outro, a questão do cuidado com o escravo, com a família do escravo, né, que era muito comum culturalmente, né, nesse tempo, como que deveria fazer no casamento, né, como que esse escravo deveria ser tratado, acerca da violência. Então, o que que a gente percebe quando a gente lê, né, essas leis, por exemplo, acerca da propriedade, para uma pessoa não invadir o terreno do outro, para uma pessoa respeitar a propriedade privada. Então, o que que a gente percebe? A gente percebe aqui que as leis de Deus, elas serviram de base para as leis universais. Então, é muito interessante quem estuda direito, por exemplo, eles sabem disso, que a Constituição brasileira, ela é embasada na Bíblia. Então, a questão do falso testemunho, da calúnia, né, que prevalece até hoje, a questão do suborno. E então, esses capítulos vão mostrar Deus direcionando esse povo. E, mais uma vez, frisando que o interesse de Deus era a proteção do próprio ser humano. Quando ele, por exemplo, pede 6 anos plantar e no sétimo não plantar, é um cuidado que devia ter com a terra, né, para a terra ter esse descanso. O sábado era para o povo ter esse dia de descanso, para repor as energias do corpo, né? As festas era um momento festivo, tanto para o povo celebrar, para ficarem bem emocionalmente, como também para cultuarem a Deus, que é a festa da Páscoa, das primícias. Então, tudo é tipologia. Por exemplo, as festas, né? As festas dos pães asmos, que era 7 dias fazendo pães sem nenhum tipo de fermento, era uma simbologia da vida com Deus, uma vida sem pecado, de quando o homem saiu da terra do Egito, né, para viver só para Deus. E a festa da colheita, ela vai se cumprir lá no livro de Atos, no dia de Pentecoste, a festa da primícia, a ressurreição de Jesus. É maravilhoso a gente ler essas tipologias no Antigo Testamento e ver que tudo isso se cumpriu em Jesus. E Deus fala para Moisés, relembrando, né, eles estão a caminho da terra, e Deus então relembra eles: olha, vocês vão tomar posse da terra, eu estou enviando um anjo diante de vocês, e Deus promete que ele vai dar essa terra e que vai eliminar os inimigos, né? Algumas pessoas têm dificuldade de entender o fato de Deus destruir esses povos em volta da terra de Canaã, era porque Deus não queria que o povo se contaminasse, que esse povo continuasse sendo uma nação santa, uma nação pura para a chegada de Jesus, que é o Messias. Então, a ordem era que todos esses povos fossem eliminados, expulsos de suas terras, porque o propósito ali era de purificação de uma raça, né? E Deus promete, então, que essa terra de Canaã, que hoje é o território geográfico de Israel, Deus promete que aquela terra seria dada a eles, como Deus prometeu a Abraão. Êxodo 24, Deus vai fazer uma aliança com essa nação de Israel, né? Então, ele é o governo desse povo, esse povo vive suas leis, e então Deus vai selar essa aliança com seus estatutos, né? Dando seus estatutos para o povo, e Moisés vai oferecer então um sacrifício a Deus. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre sacrifícios, né, que eram feitos, por exemplo, com animais, com cordeiro. Então, todos os sacrifícios no Antigo Testamento, eles não tinham poder para perdoar pecados. Isso nós vamos ler em Hebreus 10, por exemplo, que diz que é impossível que sangue de animais purifique o homem. Então, por que que era feito esses sacrifícios? Então, esses sacrifícios eram feitos como se fosse uma substituição. A lei de Deus é: a alma que pecar, esta morrerá.
Então, para que o homem não morresse em seus pecados, Deus então permitia que o homem fosse substituído por um animal. Então, quando o sangue do animal era derramado, era como se isso estivesse aplacando a ira de Deus. E todo o sangue que é derramado nesta primeira aliança, né, que nós chamamos de Antigo Testamento, era só uma sombra. Quem sempre perdoou pecados é Jesus. Porém, aqui nessa primeira aliança, ele ainda não estava revelado. A graça não estava revelada. Então, o sangue do animal sendo derramado já era um apontamento, já era uma figura do sangue de Jesus que seria derramado. Então, é tudo uma sombra, é tudo figura, tipologias do que aconteceria em Jesus. Então, Deus agora vai selar essa aliança e Moisés vai ficar ali debaixo de uma glória de Deus no monte durante 40 dias e 40 noites. Lembrando mais uma vez que ele é um tipo de Cristo que também ficou jejumando, né, durante 40 dias e 40 noites. Êxodo 25 é um capítulo importantíssimo para a gente entender a necessidade de ter templos. Hoje as pessoas questionam muito por que templo? Será que não dá para servir a Deus sem o templo, servir a Deus em casa? Então hoje cresce muito a onda dos desigrejados, que são pessoas insubordinadas, que não querem estar subordinadas a um sistema, a um pastor, a uma congregação. Então, o capítulo 25 do Êxodo, ele mostra a primeira vez que Deus vai pedir um santuário. Então, ele pede, e é maravilhoso como Deus pede, no verso de número 8, ele pede: eu quero que façam para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Então a gente imagina a cena. Deus está com Moisés lá no Monte Sinai, e lá de cima Deus está olhando para baixo e vendo as tendas dos israelitas, né? Então imagina aquele monte de tendas espalhadas pelo vale e Deus lá em cima com Moisés olhando aquelas tendas. Era como se Deus achasse bonito vidas, famílias morando próximas, habitando em tendas. Então Deus fala com Moisés: eu quero que façam uma tenda para mim. Então é a construção do tabernáculo, que é o primeiro templo da Bíblia, que é um templo móvel. E Deus, como é um Deus de detalhes, um Deus organizado, ele vai dar todos os detalhes da construção deste tabernáculo. Ele vai dar detalhes como que ele quer os objetos, como que ele quer as cortinas, como que ele quer a mesa, o candelabro. Então é maravilhoso ver detalhes nessa lista que Deus dá para Moisés. Lembrando que o tabernáculo é uma grande tipologia de Cristo. Quando Deus envia Jesus, é a mesma coisa do verso 8. Então, imagina Jesus sendo enviado, o Filho sendo enviado pelo Pai. É como se ele dissesse: eu vou descer lá na terra para eu também ter um tabernáculo. João, capítulo 1, diz que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, capítulo 25 é a tipologia de João 1, quando Jesus vem para a terra para ele habitar no meio dos homens. E o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então, capítulo 25 é maravilhoso, porque ele vai mostrar com várias figuras a pessoa de Jesus. Por exemplo, a mesa dos pães, né? Deveria ter uma mesa, deveria ter pães nessa mesa, e qual que era a tipologia? Jesus depois ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Candelabro, por que é que tinha que ter a luz dentro do tabernáculo? Jesus também vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então, é maravilhoso. Capítulo 26 vai continuar falando do tabernáculo, vai continuar falando dos tecidos, do véu que estaria separando os três ambientes, né? Havia o lugar, o pátio, depois tinha uma cortina separando, que era o lugar santo,
e depois tinha uma outra cortina separando o lugar santo dos santos. Então, dentro de cada parte dessa ficava os objetos que seriam usados nos sacrifícios, né, nas ofertas a Deus, e cada um dos objetos dentro do tabernáculo, eu vou colocar uma foto aí para você, cada foto, cada parte do tabernáculo era uma tipologia de Cristo. Êxodo 27 vai continuar falando sobre as partes do tabernáculo, né? Cada parte era uma representatividade de Jesus, do sacrifício. Por exemplo, o altar do holocausto era um altar que ficaria no pátio, e esse altar, Deus dá todas as diretrizes como que seria esse altar, e esse altar, ele era onde o sacerdote vinha e oferecia o animal ali, né, em sacrifício a Deus, e o sangue daquele animal era recolhido para ele entrar lá no lugar santo dos santos para oferecer um sacrifício a Deus. Então, esse holocausto representa a cruz do Calvário, que era onde Jesus deveria ser sacrificado, crucificado, e o sangue de Jesus seria derramado para perdão dos nossos pecados. Vai mostrar também o véu, né, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Então, o sacerdote tinha acesso ao lugar santo, onde ficava 3 objetos: a mesa dos pães asmos, ficava o candelabro e ficava um altar de incenso, cada um deles simbolizando alguma coisa em Jesus. Depois tinha uma cortina e atrás dessa cortina ficava o, a, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma mesa feita de madeira coberta de ouro, falando das duas naturezas de Jesus. Jesus como homem, madeira, e Jesus como Deus, ouro. E ali era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. Então tinha uma cortina que separava. E quando Jesus morreu, o que, que acontece com essa cortina? Com esse véu? A Bíblia diz que na hora que Jesus brada na cruz e ele diz: está consumado, que significa está pago a dívida do homem, a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Ou seja, o próprio Deus, de cima para baixo, rasga essa cortina dizendo para o homem: agora você de novo tem acesso à minha presença. O homem tinha acesso antes do pecado, o pecado separa o homem de Deus, Jesus morre e de novo o homem tem acesso a Deus. Então, quando você estiver lendo aí, né, você vai achar um pouco talvez cansativa essa leitura, porque são muitos detalhes, mas para facilitar o entendimento, é isso aí. É o material que seria usado, por exemplo, no azeite, o que seria utilizado para manter essa chama acesa, e isso tudo tem tipologias em Cristo. Êxodo 28, Deus escolhe o primeiro sacerdote. Então, esse sacerdote, que é Arão, né, o sumo sacerdote, e os seus filhos seriam sacerdotes, eles eram da linhagem de Levi. Então, são 12 tribos. Cada tribo recebeu terras para plantar, para colher, mas a tribo de Levi não recebeu herança de terra. Por quê? Porque a palavra de Deus foi: eu serei a herança de Levi. Então, quando nós falamos levitas, nós estamos falando dessa palavra que tem origem aqui. Essa tribo era responsável para organizar a adoração, era responsável por manter o templo limpo, o holocausto limpo. Eles tinham que ficar ali 24 horas fazendo turnos para receber essas pessoas que vinham oferecer sacrifício a Deus. Então, qual que é o papel do sacerdote aqui na primeira aliança? Deus e o homem não podiam falar-se, né? Por causa do pecado que havia separado o homem de Deus. Então, quando Deus queria falar com o homem, Deus falava com o homem através do profeta.
Deus dizia, profeta, fala assim assim para o povo. Aí o profeta vinha, chamava o povo e dizia, assim diz o Senhor. Agora, quando o homem queria falar com Deus, então o homem está separado de Deus por causa do pecado. Como que o homem falaria com Deus? Como que o homem prestaria culto a Deus? Como é que o homem pediria perdão pelos seus pecados? Aí era através do sacerdote. Então, o sacerdote é que fazia esse sacrifício, tanto de adoração, como para pedido de perdão de pecados, e ele oferecia esse sacrifício a Deus. Então, o sacerdote e o profeta eram dois intermediários. O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote levava a mensagem do povo para Deus. Com a morte de Jesus, Jesus cumpriu o papel de profeta, porque ele trouxe as boas novas para nós, e Jesus cumpriu o papel do sacerdote, porque ele se ofereceu em sacrifício. Então, a partir disso, o homem não precisa mais nem do profeta e nem do sacerdote. Agora, pela graça de Deus, nós temos livre acesso a Deus Pai. Êxodo 28 e 29 continua falando, sobre essa preparação desse tabernáculo e o quanto Deus desejava um local, qual a importância do tabernáculo, qual a importância do templo. É um local onde a presença de Deus se manifesta. Então, hoje as pessoas que não têm comunhão com Deus, elas têm dificuldade de entender a necessidade de um templo físico, né? E elas vão, por exemplo, justificar a corrupção dos pastores, dos levitas, né? Ou o uso incorreto do templo, e isto sempre existiu. Então, desde o primeiro sacerdócio, que foi Arão, Arão foi o primeiro sacerdote, e ele acabou pecando e levantando um bezerro para ser adorado. Então, a corrupção, ela é do ser humano, esse ser humano depois da queda que ficou propenso à facilidade de pecar. Então, nenhuma das justificativas são aceitas para que o homem não vá ao templo adorar a Deus. Deus escolhe quem seria essa casta sacerdotal, exige como que as roupas seriam, e isso tudo mostra um zelo de Deus por esse ser humano que tem acesso a Deus, esse ser humano santo. A palavra santo, ela significa separado para Deus. Então, o santo é aquela pessoa que se separa para viver com Deus, né? Se separa do pecado, se separa do mundo. Então, a ordem aqui é que os sacerdotes, eles fossem santos. Isso trazendo para nós hoje. Quem são os sacerdotes hoje? Somos nós. Nós que temos acesso à sala de Deus, nós que oferecemos culto a Deus, sacrifícios a Deus, nós somos santos, ou seja, nós somos separados para servir a Deus. O 29 vai falar desse sacrifício por eles mesmos, né? E agora, depois vocês vão olhar aí, no 30, por exemplo, né? E nos próximos capítulos, né? Se vocês não quiserem ficar muito apegados aos detalhes, só para vocês terem noção, o objetivo desses textos estarem aí é para mostrar a construção do templo, os objetos do templo e o propósito de cada um. E o que isso representaria em Jesus. Então, o 30, por exemplo, capítulo 30 de Êxodo, é o altar de incenso. Como que seria feito esse altar de incenso, né? E o que ele significa? Apocalipse diz que as orações dos santos, elas sobem à narina de Deus como um cheiro aromático, como um cheiro suave. Então, o propósito desse altar de incenso ali era uma adoração a Deus com especiarias, mas que também estaria mostrando o que seria essa adoração vertical. Assim como a fumaça do incenso sobe, as orações dos santos sobem a Deus. Mostra também a bacia do bronze. Então, na imagem aí, vocês veem que no pátio tem dois objetos. Primeiro tem o holocausto, depois tem uma bacia.
Então, qual é o símbolo disso em Jesus? O holocausto é onde o cordeiro era imolado. O holocausto representa, então, a cruz do Calvário, onde Jesus seria sacrificado. Tem uma bacia feita de bronze, que são objetos que o próprio povo ofertou, né? Também lembrando que algumas pessoas têm dificuldade de entender por que devemos ofertar na casa de Deus, né? Levar a nossa oferta, o nosso dinheiro para ofertar a Deus, contribuir. Aqui mostra as primeiras ofertas que o povo entregou a Deus voluntariamente para a construção desse tabernáculo. Então vocês vão perceber as mulheres entregando seus espelhos, suas joias. Era uma entrega voluntária e era uma adoração a Deus. A bacia de bronze era feita então com essas joias, né? E ela simboliza o quê? A bacia significa pureza, que a palavra de Deus faz no ser humano, né? Essa lavagem e que a palavra de Deus pode fazer purificando o homem dos seus pecados. Aí vai mostrar o óleo da santa unção, como que seria feito esse óleo, quais são as especiarias, tudo com muitos detalhes. Lembrando que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus de detalhes e ele exige que a nossa adoração seja uma adoração preparada, uma adoração, como diz Romanos capítulo 12, consciente, um culto racional a Deus. E 31 vai mostrar um episódio maravilhoso que é alguém sendo cheio do Espírito Santo para fazer, para elaborar o Bezaleel, né? Era um jovem que ele recebeu a unção do Espírito Santo, inteligência para ele é, é, esculpir esses materiais no ouro, nas pedras preciosas, no bronze, na prata, né? Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele só vinha sobre pessoas específicas para cumprirem uma tarefa específica. Veio sobre Moisés para liderar, para ser profeta, veio sobre os levitas para exercerem o papel sacerdotal e veio também sobre Bezaleel, dando para ele habilidade. No que isso reflete hoje em nossas vidas? O Espírito Santo hoje não é mais só derramado sobre pessoas específicas. A promessa que se cumpriu em Atos 2 é que o Espírito Santo estaria sendo derramado em todas as pessoas, né? Independente do sexo ou da raça, o Espírito Santo estaria sendo derramado como foi derramado em Atos capítulo 2.